Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada, que foi sobre a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E hoje nós vamos usar como base para iniciar os nossos estudos 3 versículos. O versículo 13, o 14 e o 15 do capítulo 2, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Paulo, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, ele demonstra uma preocupação pastoral pelo bem espiritual dos colossenses. Nós notamos logo no capítulo, no versículo 2 ao versículo 5 isso, entendeu? Vamos às nossas considerações iniciais para o pastor Limir. Amados, bom dia. Nós estamos aqui com o intuito de, junto com os irmãos, estudarmos a carta, de modo que, se você for estudar conosco, põe a sua Bíblia, esteja com ela na mão e confere e dá a sua opinião também aí na sua casa, no momento. Não tem problema que ninguém escute, mas você está falando. Nós estamos na presença do Espírito Santo, estudando a palavra do nosso Deus. Pastor Tiago, vamos às nossas considerações iniciais. Realmente, este capítulo 2 é maravilhoso. E o versículo 2, de igual forma, é também muito importante para a compreensão de todo o capítulo, para que seus corações sejam animados, estando unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Concordo com o pastor Ademir sobre este apelo do apóstolo Paulo aos Colossenses a continuarem firmes naquilo que eles tinham aprendido, que é a supremacia de Cristo, a direção de Cristo sobre suas vidas, e Cristo estar completo nas suas vidas, para que eles possam ter condição de desenvolver uma vida cristã natural e possam responder, como diz Pedro lá em 2 Pedro 3,18, responder à razão da esperança que há em vós. Esse é o pensamento que Paulo passa para os colossenses. Na verdade, Paulo, ele demonstra aqui que os colossenses estavam precisando de uma comunhão, de um consolo, né? E de convicção do que eles precisavam, porque eles estavam enfrentando realmente uma dificuldade muito grande, né, pastor Lima? Afirmativo. Então, o que Paulo faz? Paulo, quando escreve esse versículo, ele escreve justamente nessa intenção, né? Estavam passando por dificuldade, corações estavam perturbados, precisavam de encorajamento e fortalecimento espiritual e comunhão. Paulo sabia que a unidade da igreja estava ameaçada pelo falso ensino, né? E a convicção, eles precisavam ter a convicção do que eles estavam vivendo. Porque eu também vejo da seguinte maneira: é muito complicado você enfrentar alguma coisa se você não estiver convicto daquilo que você está enfrentando. Sabe quem? O adversário, conhecer, está se vendo hoje com essa experiência, não se conhece pouco do vírus, logo não sabe como combatê-lo. Isso é natural. Mas Paulo vai trazer armas, vai trazer conhecimento à igreja para isso. E essa é a beleza do... Ele traz um conhecimento, meu irmão, que eu diria que o irmão vai ler, no verso 1, sobre oração, que nos impressiona, certo? O irmão, não sei se... Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Você vê. Ele está dizendo que eu entrei numa luta por causa de vocês. Ele está falando que é a oração. Quando você começa a interceder por alguém, isso você entra numa batalha. Você entra numa luta.
No mundo espiritual você está em luta para que aquela pessoa receba a bênção. E isso que a igreja está fazendo agora, meu irmão, nada mais é do que entrar na luta. Nós estamos lutando pela cidade, nós estamos lutando pelo nosso vizinho, por todos aqueles que mesmo que não conhecem a Deus, mesmo aqueles que renunciaram a Deus, que protestam contra Deus, nós estamos lutando com ele no mundo espiritual, para que eles sejam abençoados, para que eles possam ser alcançados pela graça do Senhor também, no término dessa pandemia. Você pode olhar que ele está falando para pessoas que ele nem conhece, como nós também estamos fazendo. É o trabalho da igreja. Ele está mostrando para nós hoje, a você que está nos ouvindo, o trabalho da nossa igreja. O que é interessante é que quando ele escreve o capítulo 2, que no final do capítulo 2 que ele diz o mistério de Deus a saber Cristo, e ele entra no versículo 3, aliás, no capítulo 2, não, no versículo 2, no versículo 3, ele vai entrar assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Porque, embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito. Aleluia, e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Né? Na oração dele, completando. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus vencem todas as tentações e derrotam os enganos. Se os colossenses compreendessem a Cristo, não seriam enganados por raciocínios falazes, aquelas falácias que os agnósticos e talvez outros tipos de interveniências estivessem entrando, não sei se paulatinamente ou abruptamente, na igreja de Laodiceia, que ele também fala aos laodicenses, e na igreja de Colossos, a tal ponto de deixar Paulo preocupado. Mas Paulo dá uma palavra de gratidão pela firmeza na fé, pela firmeza de conteúdo que eles têm. Paulo não está reclamando da fé e da consistência do conhecimento e da sabedoria dos colossenses nem dos laodicenses, mas está preocupado com a queda que eles possam ter e dali para frente isso possa desenvolver uma queda constante, intenção dos agnósticos. Eu me prendi mais na oração, meu irmão, que é o que nós estamos usando agora. Não concordo com o irmão plenamente, mas eu estou falando, eu queria enfatizar a oração, como deixo que o irmão veio nessa conclusão do capítulo 5. Ele está longe, ele não conhece, ele ora, ele luta pelos irmãos, e o pedido dele é que o Espírito enche o coração de conhecimento, para que eles possam não se desviar. Ou seja, quando a igreja tem que aprender isto, dizer, e quando tem dificuldades na própria família, contrárias, forças contrárias, começar a orar, crer na oração. A oração muda, ela move os corações daqueles que não creem, daqueles que estão lutando contra, ela quebra as barreiras. É nessa enfatização que eu gostaria de me prender. Meu irmão, você pode orar por aqueles que mesmo diz para você não quer, mas você persevera em oração, creia que Deus pode mudar o coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele estava lá preso, orando pelos irmãos que ele não conhecia, por uma igreja que ele não era formada por ele, mas que para que Deus mantivesse essa turma, essa igreja debaixo da asa dele, da proteção e dando conhecimento, esclarecimento dessa igreja. Paulo sabia que a oração tem um poder muito grande e faz coisas que nós não podemos nem pensamos. E não tem limites, ela não tem barreiras. Paulo, lá no versículo 5, está dizendo: eu estou aqui, em corpo, mas estou em espírito aí com vocês. E através desta oração, eu estou ligado a vocês, vocês podem confiar em Deus e podem ter certeza que eu estou conversando com Deus a respeito de vocês. Eu estou intercedendo por Deus, a Deus por vocês. Isso é muito importante que vocês entendam e saibam que essas cadeias aqui não estão atrapalhando minha relação com Deus e muito menos o amor que eu tenho por vocês
porque vocês têm conhecimento da verdade. Aí agora ele vai partir para o conselho. A conclusão da oração é Cristo. É Cristo, ele vai. Essa ele é a vai beleza. A oração que ele fala é que eles tinham conhecimento de. Aí ele vai Cristo. falar, aí ele vai falar assim, ó, enraizados e edificados nele, portanto, no 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, e transbordando de gratidão, ou seja, crescendo em ação de graça. Ele fala assim, seja sempre, viva enraizado, vive seguros, a raiz tem que ser Cristo, entendeu? Ele vai falando assim, firmados na fé, crescendo, edificados. Quando a palavra fala edificados, fala crescendo em Cristo, né? E transbordando em gratidão, ou seja, seja sempre grato a Cristo pelo que ele fez. Isso, ele dá um conhecimento, ele vai trazer um conhecimento que é comum até a nós nos dias de hoje. Alguém, ao lugar que você está enraizado, onde você tira a seiva, ele vai dizer, aprenda de Cristo, tire o que você pode, mas de Cristo, não do mundo. Vai buscar em Cristo, certo? Edificação. A edificação normalmente é posta uma pedra sobre outra, está baseada, ou seja, sustentado por quem? Cristo, a sua base. É o alicerce. É o alicerce de pedra tudo. de esquina, que direciona. Isso. Entendeu? A rocha. A rocha é Cristo. O tempo todo ele vai dizer para você que é Cristo. Então, se você quer aprender alguma coisa, não aprenda do mundo, aprenda de Cristo. Se você quer crescer no conhecimento espiritual, aprenda de Cristo. É nele que você cresce. É nele que você, eu vou usar um termo que muitas igrejas usam aí, algumas religiões usam, você evolui em Cristo. Não tem outra base. Pastor, portanto, assim como recebeste a Cristo, assim também andai. Andai é comportamento. Quando a igreja aprende e apreende um conteúdo, ela precisa colocar em prática aquele conteúdo para entrar nessa dinâmica. Paulo faz este conjunto de verbos aqui, vocês tomam posse do conhecimento, desenvolvam esse conhecimento através de um conjunto de informações que vocês colocam em prática uns com os outros em comunhão, não só tomar posse, mas transmita isso. Isso faz com que a igreja cresça. Eu imagino também o que as igrejas estão fazendo, assumindo alguns compromissos consigo próprias, só com conhecimento, mas não saem para pregar a palavra, não saem para colocar em prática. Eu gosto dessa sequência, arraigados e edificados nele, porque raiz em Cristo, porque na verdade Cristo é a árvore, né? Raiz em Cristo eu creio que assim, é a única maneira de você se fortalecer, qualquer filosofia se você se fortalecer na graça, combatendo qualquer filosofia humana, combatendo com a força de vencer. Porque você pode também estar arraigado em outras situações ou em outros componentes. Havia, mais tarde vamos ver isso, componentes místicos, havia componentes filosóficos. Na verdade, no versículo 8, ele já vai falar assim, isso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Ele está falando o quê? Ele está falando assim, ensinamento ilusório. Tem muita gente aí buscando no conhecimento humano, na filosofia, buscando sentido para a vida. Meu amado, você não consegue só em Cristo. A situação é o seguinte, ou você busca em Cristo, é a origem de tudo, está nele. Então, se você for buscar, você vai ser enganado. Com filosofia, como está falando, filosofia humana, você vai ser enganado, vão te engabelar. Isso entra no crente com aquela coisa mansa, aquela conversa ilusória, aquela maneira sutil, e vai enredando ele de uma maneira que ele vai pegando o principal da vida dele, que é Cristo, e vai colocando de lado. E vai acreditando em falácia humana, em filosofia humana. Mas Paulo fala firmemente para ele ser... Sabe uma coisa que me dá vontade de rir, meu irmão? Me dá vontade de rir é quando alguém vai falar comigo assim, quem é o pai de Cristo? Deus. Quem é o pai de Deus? Eu começo a rir. Porque
É uma infantilidade tão grande, tão intensa. A mente humana é limitada. Aí eu faço simplesmente uma pergunta: como é que nasce um espírito? Até hoje, ninguém me respondeu essa pergunta. Ninguém, eu estou falando ninguém, nem aqueles que o seguem, essa filosofia. Como nasce um espírito? Para ser bom ou mal? Ah, está na Terra, mas como nasceu? Ora, como é que eu quero saber quem originou tudo isto, meu irmão? É uma infantilidade tal, certo? É criancice, eu nem respondo. Mas era a diversão dos gregos. Eu não paro de orar. Mas era a diversão dos gregos, ficarem brincando de filosofias. Eu digo brincando na minha maneira de dizer. Mas a vida dos gregos era ficar disputando questões filosóficas para achar o princípio de todas as coisas. Lá no fundo, a filosofia é a ciência maior, ou seja, é a raiz primeira de essência de todas as coisas. Por isso eles querem achar a salvação através da filosofia. Mas Paulo, quando ele vai falar da suficiência de Cristo agora, no versículo 9 e 10, ele justamente destrói essa falácia todinha. Mas é isso? E Paulo vou dizer uma coisa para você. Antigamente, até o século V, que o pessoal chama a idade da perdida, ao contrário, evoluiu muito nessa época, se conseguiu muita coisa. Né? Mas aí diz que é a idade da escuridão. Olha só. Até então, a teologia era a mãe de todas as ciências. Exatamente. Até o dia que começaram a dizer que era filosofia. E nós estamos no angu. Olha que embrulho nós estamos metidos. Olha que angu nós estamos metidos. Muita ciência e nada se resolve. Meu irmão, o vírus... Até eu vi uma brincadeira com a criança dentro da internet, dizendo assim, a criança dizia assim: como é que pode o vírus morrer com sabão e os homens não saberem o que mata o vírus? Porque a filosofia mata, pastor. A filosofia faz você ficar andando em círculos. Cristo te traz para não só para uma centralidade do conhecimento, esse pleno conhecimento, o pleno conhecimento da vida está em Cristo. É claro, mas é o que Paulo vai falar agora, olha só. Paulo vai dizer assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E, por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberão a plenitude. Nele, glória a Deus, é nele, não é em filosofia, não é nada disso, é nele, a plenitude está nele. Quando Paulo fala que vocês receberam a plenitude, ele está falando justamente isso. Ele está falando assim: é nele que habita toda a plenitude da divindade e não parte dela. Cabeça de tudo. Cabeça de tudo. Meus irmãos, se você prestar atenção, as pessoas têm um medo danado dos espíritos imundos, dos demônios. As pessoas têm medo. Meu irmão, Cristo é o cabeça de tudo. Se alguém disser para você: não saia, porque se você sair eu vou te matar. Se você for para Cristo, ele não tem poder. O demônio tem que pedir permissão a Cristo. A Bíblia fala de um momento em que uma legião estava num homem só. E quando Jesus disse sai, eles oram e eles pedem, imploram a Jesus para entrar em porco. De modo que não tenha medo. Em Cristo há libertação. Se disser: olha, se você sair eu te mato, se você sair você não pode sair, você pode ser liberto. Cristo pode libertar a qualquer um, ele é cabeça de tudo. O Paulo está falando assim, ele tem toda, não é parte tem toda a divindade. Então o que acontece às vezes é que as pessoas, por não saber, eles começam a direcionar a sua vida, a sua adoração, a sua oração para outras coisas. Criar um dualismo aí besta, meu irmão, de achar que o demônio e Deus estão no mesmo nível. E não está. Não existe isso. O demônio obedece. Cristo manda e ele sai. Cristo manda e ele obedece. Ele está no mundo, ele é páreo para nós humanos. Ele cria caso conosco, traz tormento, dor de cabeça, ele dificulta a nossa vida. Ele traz pandemia, que a função dele é matar. Ele faz tudo isso. Mas Cristo, ele obedece. Em Cristo há completa salvação. Versículo 11, 12 diz assim: nele também vocês foram circuncidados
não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Sim, Cristo habita toda a plenitude da divindade, somente ele tem poder para ser o mediador entre Deus e os homens. Amém. Entendeu? Não existe nem aquela história daquele filmezinho que tem aí, que eu esqueci até o nome do... O Alto da Compadecida, que eles arrumam alguém para interceder. Não, ele sempre o ser humano sempre lembra aquela história que ele quer sempre alguém de intermediário. Não adiantou Cristo morrer, o único que morreu. É o único. O sangue foi vertido para nos livrar. Está aí. Tudo foi pago nele. E nos ligar a Deus. E nos ligar, trazer de volta a Deus. Restaurar não só a nós, mas toda a criação é restaurada nele. Não existe outro, gente. No ato da conversão, nós entramos nesse aspecto de a pessoa que aceitou a Jesus Cristo, ele morre para o mundo e nasce para Deus. Aí está o verdadeiro batismo. Isso. Muita gente está colocando aí na sua vida que eu preciso de isso e mais isso, de oferendas, de cumprir determinados compromissos com o mundo, ou que Deus cobra alguma coisa a mais, como se a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não fosse suficiente. Atrás, ainda há pouco, o pastor Mário falava, Cristo é suficiente na minha vida e na tua vida. Eu não posso pregar um Cristo incompleto ou insuficiente, assim como a palavra de Deus também é suficiente. Eu não posso também pregar uma palavra insuficiente, se essa é a palavra transformadora. O que acontece é que as pessoas elas começam a achar que a transformação espiritual deles se dá longe de Cristo. Ele não pode. A transformação espiritual só pode ser realizada por meio da fé no poder de Deus. Amém. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aqueles que creem também serão ressuscitados. Paulo vai falar isso lá em Romanos 10, no versículo 9. Ele vai falar. A lição passada, a primícia, ele é o primícia daqueles que morreram, ele é o primícia. Então as pessoas começam a acreditar que a transformação espiritual deles vai por objetos, vai por outras coisas. E não é. É só através de Cristo. É só crendo em Deus, que Deus, entendeu, enviou seu Filho e ressuscitou, que pode haver isso. Os chamados rudimentos do mundo. Há pessoas que creem nesses rudimentos do mundo, vão lá buscar no mundo algumas tentativas de solução para o seu problema de salvação. Ou talvez se eu preciso pagar penitências, tem gente que acredita até hoje em penitências. Isso é coisa muito séria. Se Jesus não tivesse pago ainda, tivesse havendo alguma coisa. Se eu não der o dízimo, para eles é uma penitência, se eu não der um dízimo, não estou salvo. Se eu não estiver no tal dia, no tal culto, não estou salvo. Então, eu creio que aqui o apóstolo Paulo está trazendo os colossenses a uma vida completa em Cristo, mas também uma preocupação de não voltar às antigas... É por isso que ele vai abordar no versículo 13 e 14... mazelas. Ele vai... Antes ele fala assim, fossem ressuscitados, fossem sepultados, ressuscitados, né? Agora no versículo 13 e 14 ele vai dizer assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando-a na cruz. Paulo aborda aqui a mesma mensagem dos versículos anteriores, mas de uma perspectiva diferente. Pode ver. Nos versículos anteriores ele enfatizou a salvação não depende de qualquer prático ritual. Agora ele enfatiza que o perdão dos pecados não depende de nenhuma obra humana. Isso, irmão, olha só, presta atenção, que aqui ele está trazendo algo, não é combatendo, ele está esclarecendo algo que veio de Deus, porque ele estava falando da lei também. Aí ele fala da lei, ele diz assim, olha só, a lei que veio, é de Deus, ela mostrou o pecado. Você, conhecendo a lei, você consegue ser salvo? Não, ela só diz que você vai ser condenado. Ela te condena. Esse escrito de condenação, quem tira é Cristo. Essa é a beleza da coisa.
Quando a lei disse, olha, você está condenado, você vai para o inferno, Cristo diz, eu morro e porém por você, eu pago essa dívida. A escrita da dívida que consistia em ordenanças. E as ordenanças que estavam lá, não faça, não faça. Agora ele diz assim, olha, você fez, não se preocupe, Cristo pagou por você. É muito... É lindo. Eu acho Você que- não conseguiu. Senhor, eu não quero pecar, mas eu pequei. Não se preocupe. Jesus pagou por você. Fique tranquilo. Até porque acalma o você seu também coração. é impossível pagar. Você precisa dele. Por isso você precisa dele. Por isso nós precisamos dele. Todos nós. Todos nós. Porque todos nós pecamos. Aí a lei que aquela lei dizia, vai morrer. A ordenança fala Você pegou, você vai morrer. É o salário do pecado. Por isso que ele vai falar A no morte. paga do pecado é a morte, então você vai morrer. E aí Cristo diz, eu morri por você. Exatamente. A sentença que estava lá me condenando, ele foi lá e botou o carimbo, paga. Colou na cruz. Opa, paga. Não quer dizer que não foi pago, pastor. Quer dizer que Cristo pagou. Eu sei, não foi pago. Até porque era impossível de eu pagar, não tinha A pessoa- como. É isso aí, é isso aí. Existem muitas pessoas que desconhecem a doutrina da justificação. Justificar significa que alguém me tornou justo. Tornou. E para Declarou. me tornar justo, Alguém pagou tem minha que dívida. pagar. Pagar. É isso mesmo. E quem é que pagou? Cristo. Cristo lá na cruz pagou por mim, pagou a minha dívida. Aquilo que eu deveria ter A nossa pago. dívida. A nossa dívida. Por isso que esse versículo diz. Agora eu vou fazer uma pergunta complicada aqui. Mas eu não fui circuncidado. É o que estavam tentando colocar na cabeça de alguns deles lá dentro? Bom, e agora? Paulo, a partir de agora, do versículo 16, ele vai dizer que Cristo é superior ao misticismo, porque apenas ele oferece a verdadeira realidade espiritual, e que Cristo é superior ao ascetismo, porque apenas ele oferece triunfo sobre diversas coisas, inclusive sensualidade, diversas coisas. Ele vai dizer assim, ó: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Da carne que está dentro. É interessante que ele conclui falando sobre esse momento que ele diz assim, aquele que com falsa humildade começa a sobressair, a querer aparecer mais do que os outros, a estar acima de todos, a apontar o dedo de cima para baixo, parecendo humilde. Na verdade não tem nada de humildade, ali só existe nariz pro alto mesmo. Ele é soberbo, ele é muito soberbo, é isso que está falando. Essas coisas, humildade, só quem traz é o Espírito Santo. Paulo trata isso como infantilidade. Mas quem traz isso é o Espírito Santo, não somos nós que tentamos trazer. Então, separada do mundo, ficar longe das coisas para não pecar, vai pecar porque o pecado está dentro. Quem troca tudo é Jesus. Mas eu gostaria de falar sobre os anjos, meu irmão. Tem muita gente aí prestando culto a anjo. Tem muita gente preocupada com o mundo espiritual, achando que porque ele está ligado ou vivendo no mundo espiritual, ele vai conseguir algo. Não consegue. Meu irmão, é Cristo. Isso aí é balela, é enganação, é engodo. Você só vai encontrar tudo isto naquele que tem domínio sobre tudo. É Cristo. Nele você encontra salvação.
Não fica nesse engodo de que eu estou... Você, quem é? Nós já somos soberbos de natureza, vivemos cheios de pecado. Quem somos nós para doutrinar espírito ou fazer qualquer outra coisa, meu irmão? Pensa bem, o Espírito Santo em nós é que nos modifica. É Ele em nós que nos modifica. E não você modificar nada, de modo que eu digo para você, meu irmão, você precisa de Cristo. Busque em Cristo, salvação só tem nele. O único que morreu é Cristo. Não vale a pena lidar com o outro. Mundo espiritual, meu irmão, não te leva a nada, só cegueira. Cristo dá salvação para você. Até porque anjos são criaturas. E o Também. Espírito Santo de Deus é Deus. É Deus. Na verdade, que nós vivemos numa situação hoje em dia de que as pessoas dão valor a horóscopo, por exemplo. Zodíaco. A zodíaco, coisa que ninguém sabe nem. Os astros. A lua, entendeu? Mas Cristo é suficiente sobre tudo, sobre todas as coisas, é Cristo. É tudo criação Tem dele. todas as vezes que você pega, nós estamos falando até de cristãos que veem o horóscopo. Entendeu? Aí você olha Deus tem assim, como é misericórdia. que pode um negócio desse? Você é de Deus tem Cristo, você não misericórdia. precisa dessas coisas, né? Então, para concluir, a fé cristã não será substituída por cultos focados no ser humano. Por vezes aparecem algumas ideias como pós-modernidade, racionalismo, evolucionismo, são bem impressionantes. E o estilo de vida que elas propõem se tornam muito populares. Porém, essas coisas Paulo escreveu. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Essas ondas de religiões voltadas para seres humanos sempre acabam se quebrando diante das verdades divinas em Jesus, como diz em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só conclusão. Meu irmão, você entendeu que Cristo é tudo. Por favor, para com esse negócio de achar falsa humildade. Eu estou numa religião que nós fazemos o bem. Eu estou numa religião que nós fazemos, doutrinamos os espíritos maus. Engodo. Você é mau. Dentro de você existe pecado. Você pensa o que não gosta. Todos nós estamos debaixo de pecado. E só existe salvação em Cristo. Isso é falsa humildade. Verdade. Como é que você é tão humilde que doutrina o mundo espiritual? Que humildade é esta? Você é o mestre do mundo espiritual? Você não é, meu irmão. Caia na real. Você precisa de Cristo. E Cristo é a solução. Ele é Senhor do mundo espiritual. Ele é o Senhor, o Rei, sobre tudo. Sobre você, sobre mim, sobre o mundo espiritual. Ele pode fazer isso. Você não. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus.